Seja bem-vindo você que nos vê pelas redes sociais. Que Deus possa abençoar vocês. Amém? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês não precisam responder, nem levantar a mão, nem nada. A pergunta é: o que tem te perturbado? O que tem te tirado o sono? O que tem feito com que você não alcance a plenitude da bênção de Deus na sua vida? Eu quero que você pense aí. O que tem te tirado o sossego? Falta de dinheiro, problemas na família, envolvendo a esposa, o esposo, os filhos, problema no seu trabalho, algo que está acima das suas forças, e que estando acima das suas forças, ele se torna um gigante, e um gigante que você não consegue vencer. Pense aí, o que tem te tirado o sossego? Nós vamos falar um pouquinho essa noite acerca disso. E se tem um tema para essa mensagem é promessas de Deus que o gigante tem impedido de você enxergar essa promessa. Estamos debaixo de uma promessa, amém? Amém? Glória a Deus. Eu, você, sua família, as pessoas que são importantes, até aquelas pessoas que você não se relacionam bem e que não gosta, estão debaixo de uma promessa de Deus. E nós vamos ver isso. Eu queria ler um texto com vocês. Está lá em Números, capítulo 13. Bem, Números, capítulo 13, a partir do verso 1. E olha só o que diz: e falou o Senhor a Moisés dizendo. Falou quem? Mais alto. Falou o Senhor. O Senhor falou a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviarei um homem, sendo cada qual o maioral entre eles. E enviou Moisés ao deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel, ou os príncipes, ou os líderes das tribos. Eram 12 tribos, amém? Então nós vimos através desse versículo lido, que mesmo saindo debaixo de ordens específicas, e debaixo de uma promessa, aqueles espias atentaram aos problemas que teria de enfrentar. Então veja bem, eles saíram debaixo de uma promessa. Quem fez a promessa? O Senhor, Deus. Deus fez uma promessa para ele: vai lá. E essa promessa havia sido feita há muitos anos atrás, através de Moisés, quando ele foi ter com Moisés na sarça ardente. Os irmãos sabem muito bem dessa passagem, é uma passagem muito famosa. Então eles saíram debaixo dessa ordem: vai lá, espia, para vocês tomarem ciência de para onde eu estou enviando vocês, amém? Então vamos explorar esses versículos. Verso 1 e 2 nós lemos, né? Ele diz assim: hei de dar, ou em algumas versões, eu dou. Então, aquela terra era dada por Deus, não era dada por ninguém, não era uma promessa de Moisés, nem de ninguém, era o próprio Deus dizendo: vão lá, porque lá que vai ser o lugar de vocês, amém? Verso 3, eram cabeças, ou seja, líderes representantes de tribos de Israel, portanto, conhecedores das coisas de Deus. Quem Deus mandou para espiar a terra eram líderes de tribos, os cabeças das tribos. Nós sabemos, né, eram 12 tribos, e esses líderes eles foram. Então eram pessoas que para ser líder tinham que ter um mínimo de conhecimento, né? Aqui na casa nós temos
os vários setores com líderes, os líderes no mínimo têm que ter algum conhecimento bíblico. Então, se eles tinham esse conhecimento, eles sabiam que a promessa era feita por Deus, e se essa promessa era feita por Deus, era digna de toda aceitação. Amém? Glória a Deus, ela digna de toda aceitação. Vamos lá para o verso 25 e 26. Eu queria pular agora dentro de Números 13. E olha só o que diz. Verso 25, e diz assim: depois de espiar a terra, eles voltaram ao fim de 40 dias. Então eles passaram 40 dias circulando por aquele lugar que Deus havia prometido a eles. 10 pessoas, numa série de lugares que eles passavam, 10 pessoas passavam incógnitas. Era como se fossem peregrinos lá. Então eles não iam chamar a atenção, porque se fosse um grupo maior, chamaria a atenção, entendeu? Mas esse não era o propósito de Deus. Eram que pessoas que, entre aspas, eram fiéis a Deus, iriam observar e voltar, trazendo as novas daqueles lugares por onde eles haviam passado. Verso 26. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã a Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles, e toda a congregação mostraram o fruto da terra. Então, além de passear por lá, eles ainda recolheram algumas amostras dos lugares por onde eles passaram. Não é o caso aqui, nem estava escrito isso, mas dizem que eles pegaram um cacho de uva em determinado lugar, um cacho de uva, que hoje um cacho de uva cabe praticamente na mão da gente. Eles tiveram que trazer 2 pessoas, enfiado esse cacho de uva numa vara, para eles poderem trazer. Amém? Mas vamos adiante. Contaram então, eles vieram, contaram então que a promessa era real, conforme Deus havia dito a Moisés. Porém, 10 espias não concordaram com aquilo. 10 espias afirmaram incrédulos. 10 espias, foram 12, amém? 10 deles, a maioria, falou isso aqui no verso 27. Verso 27. E diz assim: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o fruto. Então eles apresentaram lá então o fruto. Amém? O povo, esse povo que saiu, eles estavam debaixo dessa promessa de Deus. Quer ver o exemplo? Vamos lá para Êxodos capítulo 3. Êxodo, voltam 2 livros, vocês estão em Êxodos capítulo 3, versos 7 e 8. E olha só o que diz: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, ou seja, as pessoas que estavam impondo violência sobre eles, que estavam fazendo eles penarem, por causa dos seus exatores, porque as suas dores. Então Deus estava vendo. E eu aprendo uma coisa: Deus, ele nos observa. Nesse exato momento ele está nos observando. Nós que estamos aqui nesse exato momento, ele está olhando para mim e está olhando para cada um de vocês, as suas necessidades, as suas atitudes. E eu acredito, irmãos, fielmente, esse grupo que está aqui, quem nos está assistindo na televisão, é um grupo que necessitava ouvir essa palavra, porque Deus sabe as nossas necessidades. Amém? Isso precisa ficar bem claro. Verso 8: portanto, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra que mana leite e mel, no lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu.
Era uma terra grande. Eles eram um grupo e que Deus prometeu uma terra enorme. Vamos lá parafrasear. Ele, como se tivesse prometido, olha, o jardim comercial, o jardim São Bento Novo, a Coab, era uma área enorme, entendeu? Ninguém ia ficar apertado como é hoje, né? Em apartamentos, em prédiozinhos, em condomínios apertados. Era um lugar em que todo mundo ia ficar bem, amém? Até aqui está todo mundo entendendo, amém? Vamos lá, vamos mais adiante. Então, o verso 7 de Êxodo 3, Deus ele se mostra conhecedor do sofrimento. E o verso 8, havia uma promessa da boca do próprio Deus. Essa promessa foi feita a Moisés, e Moisés então, mais adiante nós sabemos a história, ele foi juntando o povo, amém? E liderando esse povo na saída do Egito. Deus assumiu através de Moisés um compromisso com o povo hebreu, após livrá-los da opressão de Faraó. Isso está lá em Números capítulo 13, verso 1 e 3. Nós já lemos, não precisa colocar. Mas vamos no verso 32 de Números 13. Verso 32 de Números 13, olha o que diz. Inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Isso são os 10 falando, os 10 dizendo: olha, é uma terra enorme lá, grande e tal, mas vai ser difícil a gente tirar aquele povo de lá. E eu quase digo que é impossível tirar. O povo lá é muito grande, né? E a maioria desse povo que veio saiu do Egito, eles não eram guerreiros, entendeu? Eram pessoas assim simples como eu, como vocês, entendeu? E aí eles se apavoraram. Mas vamos adiante. Eles, inclusive, vieram dando mau testemunho, né? Olha só o que diz o verso 32. Nós lemos, né? Verso 32. Que a terra pelo qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Verso 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, veja bem, quando você está apavorado, quando você está com medo, você enxerga até aquilo que não é verdade. E foi o que aconteceu com os 10 espias. Eles se apavoraram, se impressionaram com o lugar que eles estavam indo e viram coisas a mais. Viram gigantes, viram que o povo lá engolia eles, e esqueceram, irmãos, da promessa de Deus. Eu paro para fazer uma reflexão. Irmãos, se Deus prometeu, se você orou, através dessa oração você sentiu no coração que Deus falou contigo, ou um homem, a mulher de Deus chegou próximo a você e disse coisas referente à promessa de Deus em relação ao assunto que você está tendo dificuldade, creia. O nosso Deus, Ele não falha. O nosso Deus não mente. E o nosso Deus nunca iria prometer algo para você e não cumprir. Isso é mais coisa nossa, isso é mais nós, homem. Deus não. Vamos adiante. Eles então enxergaram gigantes lá. O problema deles, que era um problema mínimo, quase nada, se tornou um gigante. Nós vamos ver aqui que havia um gigante, não muitos gigantes, né? No verso 33, diz que eles viram gigantes. Esses gigantes eram os filhos de Anak, eram os anjos caídos que ficaram na terra, e então esses
eles se relacionando, eles eram diferentes de nós. Os anjos eram enormes. Quer ver isso? Deuteronômio capítulo 3, versos 1 e 2. Vamos adiantar um pouco. O próximo livro é Deuteronômio, versos 1 e 3, do 1 ao 3, 1 ao 2. E diz assim: depois nós vimos e subimos o caminho de Bassã, e Og, rei de Bassã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Verso 2: então o Senhor me disse: não o temas. Quem disse? O Senhor. Não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado para quem? Para eles, em tuas mãos. Amém? E diz assim: e far-lhe-eis como se fizesse em Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom. Irmãos, eu não vou me deter aqui, amém? O que importa é o gigante, né? Mas se os irmãos lerem um texto de Números e Deuteronômio, os irmãos vão ver que Deus foi dando a cada um desses, os Jebuseus, os Eveus, eles foram dando cada um deles na mão de Deus, e o povo de Deus foi conquistando vitória. Deus foi conquistando vitórias. Então, irmãos, o que eu aprendo com isso? A sua vitória está na sua mão. Depende do crédito que você vai dar para a palavra de Deus em relação à sua situação. Se Deus falou, vai, mas vai tranquilo, vai de olho fechado. Seja quem estiver na sua frente, vai cair. Amém? Vai cair em nome de Jesus. Esse Og era o rei deles, né? Que era o problema maior que eles enxergaram, né? Que era o gigante que tinha lá, né? Diz a Bíblia que esse Og, ele era tão alto, inclusive mais alto até que o gigante Golias, né? Esse é um dos gigantes maiores que tem na Bíblia. Realmente assustou, né? O povo. E esse Og, então, a Bíblia diz que ele dormia numa cama de ferro. Então o cara não era fraco, não. Ele dormia numa cama de ferro. A cama dele, para vocês terem uma base, ela era 4,5 metros de comprimento, 4,5 metros de comprimento, por 1,80 de largura. 4,5 metros de comprimento, 1,80 de largura. O cabo lá era grande. Mas se Deus prometeu, eu fico com a palavra de Deus. Não sou hipócrita. Pode ser que se eu estivesse lá, eu seria um dos que ia dizer, não vai dar. Mas hoje eu entendo. Através dessas histórias bíblicas, dessas relações bíblicas, me diz o seguinte: se meu Deus prometeu, eu posso tomar posse. Posso ir tomando posse. Irmão, se Deus hoje, se o irmão sentir no coração que essa palavra é para você, e você está sentado aí com um problema de enfermidade, se você está sentado aí com um problema de desemprego, se você está sentado aí com um problema familiar, saia daqui com a sua vitória. Saia daqui com a sua vitória. Saia daqui com a sua vitória. O meu Deus, o Deus a qual você serve também, não é mentiroso. Se Ele está prometendo, Ele vai cumprir. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Os espias subiram e se impressionaram com a terra e seus habitantes, esquecendo da promessa de Deus. 12 foram os espias, porém somente 2 deles contemplaram com os olhos e a capacidade humana. Aliás, mais 10 contemplaram com os olhos a capacidade humana. Irmãos, a situação na sua vida e na minha também, em que somente a fé vai nos trazer a vitória. Vou repetir: as situações em que somente a nossa fé vai trazer a vitória. Saia daqui nessa certeza: se Deus prometeu,
Repito mais uma vez: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Seja qual for o problema que vocês tiverem, seja qual for a necessidade que vocês tiverem, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Excelsior, o Deus maior, o Eterno, Ele vai cumprir na sua vida. Amém? Isso não é conversa do homem que está entrando aqui, não. É a palavra dele que diz. Amém? Guardamos isso no meu coração. Gigantes, eles vão sempre permear na nossa vida, vão sempre estar caminhando conosco. É uma enfermidade, é uma necessidade que você tem, é algo que te constrange, é algo que te aflige, mas Deus é maior. O nosso Deus é maior. Amém? E olha só que diz Salmos 44, versos do 3 ao 8. Salmos 44, versos do 3 ao 8. Salmos 44, versos do 3 ao 8. E olha só o que diz: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra, o teu braço, a luz da tua face, portanto, agradasse deles. Tu és meu rei, ó Deus. Ordena salvação para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus, esse é o seu Deus. Está aqui entrando em promessa com você nessa noite. E diz assim: pois eu não confiarei no meu arco, nem na minha espada me salvará, mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. Em Deus, nosso glorioso, o dia todo o louvaremos, o teu nome eternamente. Amém? Glória a Deus, esse é o seu Deus. Preocupado desde a hora que você bota o pé para fora da cama, até a hora que você vai subir de novo para cima da sua cama e vai fechar o olho, Ele vai estar ali te acompanhando. E digo mais, esperando. Ó Deus, muito obrigado. Não esqueça de agradecer a Deus. Não esqueça de falar com Deus quando você for dormir, ainda que tenha sido um dia pesado, um dia que só Jesus na causa, mas agradeça a Deus. Mostre confiança. Hoje não deu, e não me cobrem. Pô, o irmão falou segunda-feira que as coisas iam acontecer. Não aconteceu, é a soberania de Deus. Nós temos que ouvir o sim e aprender a ouvir o não também de Deus. Já já nós vamos ver isso aqui também. Amém, irmãos? E olha só também que diz Números capítulo 23, verso 19. Números capítulo 3, verso 19. Números capítulo 3, verso 19. E os filhos de Coate, pelas suas gerações, perdão, irmão, 23, Números 23, perdão, falha minha. Números 23, verso 19, para nós encerrarmos isso. Vamos ler juntos na conta do 3? 1, 2, 3. Esse é seu Deus. Esse é seu Deus. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus? Esse é o seu Deus, que vai agir essa semana, ainda essa semana, na sua causa, nesse gigante que tem te incomodado. Esse é o seu Deus. Estamos debaixo de uma promessa. Não convém recuar. Não convém recuar. Eu, você, as pessoas que não são importantes estão debaixo dessa promessa. E vou dizer mais: às vezes por causa de vocês, eles estão esperando também essa promessa. Às vezes até aquele familiar
que pouco você vê, mas Ele sabe que você tem compromisso com Deus. Ele está esperando através de você a promessa dele também. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Falamos do homem, agora vamos falar do divino. O Senhor Jesus também passou apertos. O gigante dele também se apresentou para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus passou por aflição. Vamos falar agora das últimas horas dele terrena. E você vai ver que o gigante de Jesus não era fraco não. Amém? Eu queria ler um texto, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 26. Isso fala de quando Jesus, ele pega os discípulos, após ceiar, ele sobe para um lugar chamado Getsemane. Amém? Vamos ler os textos aqui. Verso 31. E diz assim: então Jesus lhes disse: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas dos rebanhos se dispersarão. Isso aconteceu uma vez só. Não vai ser possível mais ferir o pastor. E as ovelhas do seu rebanho, da qual estou vendo aqui, vão se encontrar com ele na glória. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Verso 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Verso 37. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. E o verso 38 diz assim: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Amém? Vamos estudar esses textos aqui. Vejamos então como se apresentou o gigante que Jesus enfrentou nas suas últimas horas terrenas. O gigante que Jesus combateu foi no âmbito espiritual, amém? Somos espirituais aqui. Ele não se apresentou performatizado como um gigante. Isso rolou no mundo espiritual. E os irmãos sabem, a maioria das nossas batalhas são no âmbito espiritual. O inimigo já ele não pode mais te assolar, porque todos nós aqui aceitamos ao Senhor Jesus. Você aceitou o Senhor Jesus, então o inimigo ele já não tem, ele tem que tomar um cuidado para chegar até você. Mas as batalhas do mundo espiritual, elas acontecem. Nós vamos ver isso aqui agora. Amém? Voltamos lá para o verso 36. Jesus então declara: vou ali orar. Jesus sentiu forte necessidade de orar. E o que é orar? É tirar um tempo para conversar com o Pai. Irmãos, a coisa está apertando, está difícil, está complicado. Vai orar, vai conversar com o Pai, vê o que o Pai tem para dizer dessa situação. Jesus é o nosso maior exemplo, amém? Se Ele fez isso, sentiu essa necessidade, quem somos nós? Esperarmos de Deus sem ao menos conversar com Ele, ao menos tirar um tempo para dizer: Senhor, o que o Senhor acha dessa situação? Senhor, eu estou agindo correto? Estão agindo correto comigo? É necessário eu passar por isso? É necessário então que nós conversamos. Jesus foi conversar com o Pai por conta do que estava para acontecer naqueles instantes. A coisa começou a apertar, Jesus começou a ver, foi chegando a hora, e ele vendo tudo aquilo que ele ia passar, Deus revelou a ele. Revelou a ele: olha, você vai passar isso, açoite, escárnio, essas coisas todas. E ele se desespera. Amém? Vamos adiante. Eu aprendo que algumas situações
Somente numa conversa sincera com Deus é que teremos soluções segundo a vontade de Deus. Não adianta você querer uma coisa que Deus está vendo que não vai dar certo. Às vezes você quer uma cura para uma enfermidade, ou aquele trabalho que Deus está vendo que vai te tirar da presença dEle. Às vezes você quer aquele automóvel, aquele apartamento. Às vezes você quer assumir uma dívida em que você sabe que não vai dar certo. Então o nosso Deus, Ele vai dizer, nós temos que aprender a ouvir o sim, mas também o não. Deus tem que ter essa soberania sobre a minha e a sua vida, amém? É uma palavra dura, mas é isso mesmo. Porque não é só assim que Deus vai dizer, amém? Deus então, Ele é o que vai, segundo a vontade dEle, vai dar a solução para nossos problemas. Dele teremos o conforto e o alívio no coração para a decisão que Ele tomar. Ainda que Ele diga não, que seja algo que Ele sabe que não vai servir para você, Ele vai te dar um consolo no seu coração. E você vai entender, realmente Deus estava certo, isso não é para mim, realmente esse não é o momento para eu assumir qualquer coisa. Essa enfermidade ela tem que carregar um pouquinho a mais comigo, para que pessoas sejam abençoadas, e Deus nos usa, amém? Amém. Eu creio que cada um de vocês tem um testemunho de ser usado por Deus numa situação negativa, amém? Porque somos servos deles, e como servo deles, Ele tem direito sobre nós, de usar a nossa vida, e é bênção para nós, é honra para nós, Ele usar a nossa vida para abençoar pessoas, amém? Entenda isso também. Verso 37, diz assim: e levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. 2 coisas eu aprendo aqui. A primeira, numa guerra desse nível, em que o gigante começa a crescer em sua vida, chame o irmão abençoado. Tenha contato, não venha para a igreja e não se comunique com ninguém. Eleja o irmão, peça a Deus para eleger esse irmão, e tenha esse irmão como um contato contigo. Os pastores, os líderes da casa estão para isso, para atender vocês. Mas às vezes nós estamos longe, às vezes o pastor vai estar longe, e um amigo abençoado que congrega contigo, ele vai poder te ouvir. Sente para conversar com ele. Jesus fez isso, levou 3, os 3 mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, amém? Esses foram os filhos de Zebedeu. Então, eu aprendo que esse gigante, ele também pode ser derrubado através da oração desse amigo abençoado. Eu entendo que esse gigante, ele pode ser derrubado através do que esse amigo abençoado vai falar coisas para você, que você, passando todo o seu problema, você esqueceu, e ele vai lembrar: olha, existe um Deus maior que vai cuidar dessa sua causa. Esse amigo abençoado, ele vai dizer para você: olha, existe um Deus que ele vai não solucionar o seu problema, mas ele vai te dar uma direção para que as coisas fiquem mais tranquilas. Eu aprendo, não podemos andar sozinhos. Deus, ele está, a noiva dele não é constituída de uma só, é a igreja de todos os tempos, de todos os séculos. E essa igreja é formada por mim e por vocês, e por essa pessoa abençoada que está do seu lado. Então eu não posso não colocar essa pessoa no meu lado, achar que essa pessoa não pode andar comigo. Não cabe a mim. Eu posso até estar cometendo um pecado, me insurgindo contra a noiva de Cristo, amém? Glória a Deus. Mas Jesus então, ele se angustiou muito, e chegando a um ponto,
de que ele quase que se esqueceu das promessas. Jesus nessa hora, ele não era o Jesus. Ele é um homem e uma mulher como eu, como você. Nesse momento, isso eu aprendo, sabe o quê? Ele deixou transparecer a humanidade dele, para que nós entendamos que não era um super-homem que venceu, era um homem igual a mim, igual a você. Era uma mulher igual a mim, igual a você. Através de Deus, pelas promessas dele e pelo sacrifício de Jesus, nós vamos ver aqui um pouquinho adiante, nós somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Você, eu, cada um de nós, somos mais do que vencedores. Eu aprendo também que a tristeza também faz parte do nosso cotidiano. Vai haver momentos que nós vamos ficar profundamente tristes, ou por uma situação, perda de alguém importante na nossa vida, uma perda do emprego. Isso faz parte do nosso cotidiano. Ser cristão não significa que vai dar tudo certo. Como diz a música, vai dar tudo certo. Nem sempre. Nem sempre. Se para Jesus foi isso, para nós também. Quer ver exemplo? Vamos lá para Evangelho que escreveu João, capítulo 16. Adiante 2 livros aí, você chega a João, capítulo 16, verso 33. Olha só. Tenho vos dito isso, para que em mim tenhais no mundo, mas tende, eu venci, glória a Deus. Amém? Vamos passar por aflição. Que nós sejamos homens e mulheres de Deus para encarar com coragem esse tempo. E outra coisa também que eu aprendo: se você vê alguém sofrendo nesse tempo, estenda a sua mão e lembre desses versículos aqui. Isso tem que ficar gravado no nosso coração, para que em um bom tempo a gente possa inclusive abençoar pessoas com esse. Lembrando-os que no mundo teremos aflições, mas que nós tenhamos paz, porque esse Deus que está lá em cima está nos contemplando. Amém? Vamos adiante. Jesus fora tomado de uma profunda tristeza, aflorando a sua natureza humana. O gigante do meu Senhor já estava desenhado. Isso está no verso 38. Esse gigante se apresentava como um que trazia aflições, humilhações e escárnio. Quem aqui nunca passou por isso? Difícil, né, irmãos? Quem nunca passou por isso? Eu aprendo que somente Jesus poderia suportar tamanho flagelo ou açoites. Porém, Jesus tinha a promessa de Deus, e essa promessa era consolo para ele. Evangelho que escreveu João, capítulo 12, versos 27 e 28. Evangelho de João, capítulo 12, versos 27 e 28. E olha só o que diz: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vim, para esta hora. Você, meu irmão, você, minha irmã, pode ser um que Deus vai escolher para apertar, para abençoar um monte de gente, famílias, pessoas, companheiros de trabalho. Quem quer ser flagelado? Ninguém. Jesus também não queria, mas ele entendeu, e nós temos que entender que isso é para a glória de Deus. Amém? A glória de Deus. Verso 28. E ele ainda diz ainda: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez glorificarei. Irmãos, que honra
nós temos o nome de Deus glorificado através da nossa vida, porque Ele nos colocou numa situação de aperto e pessoas foram abençoadas. Isso é o nome de Deus sendo glorificado na nossa vida. Quantos aqui estão entendendo? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos mais adiante. E olhando para a promessa, porque só assim para Jesus suportar, olha só o que diz em Mateus capítulo 26. Vamos lá voltar de novo para Mateus capítulo 26. Verso 39. Verso 39. E diz assim: indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Complicado, irmãos. Ninguém quer passar apertado. Mas se é para a glória de Deus, eis-me aqui. Posso ouvir um amém? Amém. Que seja isso, irmãos. Não importa quem você seja, do maior ou menor, do mais novo ou mais velho, é glória e bênção para nós sermos usados por Deus, inclusive numa época difícil. Nem tudo é flores. Isso que nós temos que aprender. Nem tudo é flores. Verso 41. Para mim, é uma das dicas maiores que Jesus pode ter nos dado. Leve isso contigo. O começo diz assim: vigiai e orai. Essa dica é a maior dica que você pode ter. A maior dica que Jesus nos dá: vigia e ore. A coisa está muito assim, para dar uma vigiada, olha e ora. Está apertado? Para, ora e olha. Vigia e ora. Olha e ore. Está fora do seu alcance? Para e olha. Às vezes é melhor você parar, porque você parando você tem uma outra perspectiva. Você olhando, você tem outra perspectiva. E inclusive vai até ser importante da forma com qual você vai orar e conversar com o Pai. Porque Jesus, Ele nos conclama a vigiar, porém falar com o Pai. Amém? Glória a Deus. Não devemos orar em busca do sim ou aprovação, mas em busca da vontade de Deus sobre essa ocasião. Ore a Deus pedindo graça, pedindo misericórdia e principalmente discernimento e entendimento daquilo que você está passando ou irá passar. E Deus também alerta. Deus não nos pega de surpresa, Ele nos alerta, vai nos dando dica. É que às vezes a gente está tão focado em outras coisas que esquece de ver. Deus, Ele fala contigo, como está falando hoje, agora. Creia nisso, amém? Verso 42, ele diz assim: e indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Não temos que, segundo o pastor fala, não temos que ser crente mimimi. É a vontade de Deus. Glorifique a Deus e segue, meu irmão. Segue, meu irmão. É a vontade dele? Cumpra-se a vontade dele. Amém? Glória a Deus. Através das orações, foi a forma que fizeram Jesus saber a resposta soberana de Deus acerca de um fato que seria irrevogável. Às vezes, aquilo que nós estamos passando, temos que passar. É plano de Deus. Volto a repetir, é plano de Deus usando a sua vida para abençoar outras pessoas. Só não entende quem não tem comunhão com Deus. E digo mais, hein? Aí depende de você. Mas eu me sinto honrado quando Deus me usa para
abençoar através dos meus sofrimentos outras pessoas. Amém? Nem todo mundo é assim. E eu não estou dizendo que você seja assim, amém? Mas essa é a verdade. Gigantes da nossa vida são subjugados e derrotados quando demonstramos três coisas. Três coisas. São fundamentais. Existe mais, mas essas são as três principais. A primeira, submissão à boa vontade de Deus. Vamos lá para Filipenses capítulo 2, verso 8. Olha só o que diz. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o Senhor Jesus. Então nós temos que ser submisso à vontade de Deus. Às vezes não é e pronto, acabou. É triste, é chato, a gente quer. Não, ninguém quer. Ninguém quer passar por privação, ninguém quer passar por humilhação, ninguém quer passar por uma série de coisas. Mas se é a vontade do Eterno, cabe a nós, humildemente, sendo submissos a acatar a ordem dele. A segunda coisa, credibilidade. Nós temos que crer que é a vontade de Deus e Ele tem um plano maior nessa vontade, mesmo nas nossas dificuldades. Assim que eu falo em dificuldades, eu falo também em bênção. Às vezes Deus nos está abençoando e muito, e essa bênção é para nós abençoarmos outras pessoas. Seja uma pessoa que abençoe o teu próximo. Seja uma pessoa que no momento ainda você tenha que dividir com ele um sorriso. Você está muito feliz, divida esse sorriso. Se essa pessoa chegar próximo a você com o espírito baixo, fale coisas boas. Mostre a credibilidade do Evangelho de Cristo para ela, para que ela, como você, possa se animar e se alegrar. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Isso nós vemos lá em 2 de Timóteo, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Olha só o que diz. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O Evangelho de Deus é digno de toda a nossa aceitação. Verso 17: para que o homem de Deus e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o que eu estou falando aqui está sendo provado agora. Deus, Ele vai usar a sua vida para pessoas serem abençoadas através da instrução da palavra. Então, é necessário que nós leiamos a palavra numa certa constância, para entendermos que quando Deus for nos usar, a gente possa estar preparado para a boa obra que há de ser feita através da minha e da sua vida. Amém? E por último, e esse é o mais importante, fé. Nós temos que ter submissos, dar credibilidade e termos fé. Sem fé, nada disso que eu estou falando vai adiantar para nada. Tenham fé em Deus. Não é fé no ministro, não é fé no irmão abençoado, não é fé no irmão do reteté, é fé em Deus e nas suas promessas. Hebreus capítulo 11 vai falar acerca de fé. Hebreus capítulo 11 verso 1. Olha só o que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêm. Verso 2: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Nós lemos agora:
Ao menos desse texto que nós lemos, 2 nos deram testemunho da boa palavra de Deus. Esses daí. Irmãos, para a gente ganhar tempo, o capítulo 11, ele vai do 1 ao 40, entendeu? E eu queria só destacar alguns versículos aqui. Hebreus capítulo 11, olha só o que diz o verso 34. Hebreus capítulo 11, verso 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio de espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Pela fé. Isso também nós podemos fazer. Nós podemos botar para correr os estrangeiros das nossas vidas, esses que vêm com conversinha no nosso pé de vida, dizendo que esse evangelho é coisa de crente santarrão, é coisa de gente que não tem o que fazer, e tantas coisas que nós ouvimos. Mas nós ficamos com a palavra. A nossa fé tem que ser inabalável, ainda mais nesse tempo tão difícil. Nossa fé é testada. Ao nós saímos aqui, dobramos a esquina, nossa fé é testada por umas coisas. Mas a nossa fé em Deus tem que ser maior. Pela fé em Deus, depois os irmãos leiam o texto de Hebreus, do 11 ao 40, os irmãos vão entender o que eu estou falando. Eu só não quero falar para não me estender. Amém? Tenha a sua fé a tiracolo, porque tem muita coisa que a gente vê aí, é só com fé em Deus, com muita, mas não é pouca, com muita fé em Deus, para a gente poder suportar tudo isso. Amém, irmãos? Já estou terminando. Jesus suportou, vencendo o seu gigante, por conta da alegria que teria nos tempos vindouros. Jesus, para suportar tudo aquilo, ele olhou para o dia de hoje, esse humilde servo deles, pregando a palavra dele para todo mundo, e pregando a vitória. Falei do gigante que assola ele, mas nosso Jesus é vitorioso, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Forte, um glória a Deus, para estremecer o inferno. O nosso Deus, ele é vitorioso. Ele estava garantindo a nossa salvação. Portanto, irmãos, deixe as promessas de Deus brilharem na sua vida, e elas vão ofuscar os problemas e vão derrubar esse gigante que você chegou aqui agora, aqui hoje, e ele está caído aí no chão. Eu creio, pela minha fé eu vejo o seu gigante derrubado aí. Saia daqui com a sua vitória. Saia daqui tendo a certeza que Deus, ele tem algo muito, não é pouco, algo muito especial na sua vida. Saia daqui com a sua vitória. Amém? E disse Jesus mais. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, verso 36. E diz assim: aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vos dizeis e blasfemais, porque dizem que sou filho de Deus, né? Ainda Jesus ainda hoje, né? Jesus ainda tem que provar que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, que todos os milagres que acontecem ainda hoje na vida de muita gente, até aquele que não crê, é ele. Verso 37: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Verso 38: mas se a faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Essa é a resposta que nós temos que dar ao mundo. Se ainda você não crê
que existe um Deus que pode tudo e faz tudo por mim, creia nas obras que Ele tem feito na minha vida, e que sejamos testemunhos, ainda na dificuldade, para que as pessoas digam, vejam, meu Deus, como é que ela suporta tudo aquilo? E eu estou vendo ela sempre rindo, nunca murmurando, sempre cantando um louvor, sempre falando coisas boas. É por conta disso. As obras de Deus nas nossas vidas, temos que estar atentos a tudo isso que Deus fala ao nosso coração. Amém? A equipe de louvor, se quiser subir, pode subir. Vou estar lendo os últimos 5 versículos. Vamos para Lamentações de Jeremias, para nós finalizarmos o nosso domingo de devoção com palavras tremendas da parte de Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22, olha o que diz: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és Senhor nosso Deus. Próximo versículo: certamente em vão se confia nos outeiros e nas multidões das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel, ou a salvação do jardim comercial, ou a salvação de onde quer que você more. Verso 24: porque a confusão devorou o trabalho dos nossos pais, desde as nossas mocidades, as suas ovelhas e as suas vacas, e os seus filhos e as suas filhas. Já temos na nossa vergonha e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor, nosso Deus, nós e nossos pais, desde as nossas mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor, nosso Deus. Verso 26, para nós finalizarmos. Verso 26. Não? Perdão. É Jeremias 3. Isso, né? Isso mesmo. Amém. Vamos para Salmos 31, para nós finalizarmos e orarmos. Perdão, irmã. Salmos 31. Para nós entendermos esse imbróglio aqui. Salmos 31, verso 14 ao 16. 31, verso 14 ao 16. Mas eu, em tudo aquilo que nós façamos, que nós lemos, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és meu Deus. Quantos aqui pode dizer Deus é o seu Deus? Hein? Repetimos: o Senhor é meu Deus, mas eu confio em ti. Verso 14, verso 15: os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos do meu inimigo e dos que me perseguem. E o verso 16, para nós finalizarmos: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias. O meu Deus, o seu Deus é misericordioso, e Ele não está insensível por aquilo que você passou, está passando e vai passar. Creia, o meu Deus, o seu Deus, Ele é alguém que tem misericórdia de ti, e alguém que confia em ti, e alguém que se compadece de ti. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Deus Pai poderoso, Pai, graças nós te damos, Deus, por essa noite. A tua palavra nos falou profundamente. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento e por nos trazer à memória as tuas promessas, Senhor. Pai, eis o teu povo aí, que nessa noite veio também para te ouvir e acredita, sai daqui acreditando que a tua promessa não foi cessada, que a tua promessa continua, que a tua promessa, Pai, ela está viva dentro de nós. Deus, abençoa meus irmãos,
Aumenta a fé de cada um deles. Pai, dá escape. Senhor, fala ao coração deles aquilo que eu falei e que esqueci de falar e não tive tempo de falar. Durante o caminho, vá falando ao coração deles, Deus. Mas que em nome de Jesus, cada um saia daqui crendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e todo misericordioso. Amém? Faça a sua oração com Deus. Vamos louvar ao Senhor.